Olá, meu nome é Igor Lucas e darei início à apresentação de controle de convencionalidade pela matéria de Direito Internacional Público pelo professor Emerson Francisco e tendo como principal doutrinador do assunto Valério Moswoli. Bem, falar em controle de convencionalidade significa falar em compatibilidade vertical material das normas do direito interno com as convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Estado. Significa também falar especialmente em uma técnica judicial, tanto internacional como interna, de compatibilização vertical das leis com tais preceitos internacionais. Que os tribunais regionais de direitos humanos exercem o controle de convencionalidade, não há dúvidas, pois é exatamente esse o seu papel. Contudo, por decisão desses próprios tribunais regionais interamericanos de direitos humanos, em nosso interno geográfico, devem também, em primeiro plano, os juízes internos controlar essa mesma convencionalidade, fiscalizando a compatibilidade das normas domésticas. Há, como se nota, dois poderes de controle de convencionalidades possíveis, que é o internacional e o interno, mas não exclusivamente pelos juízes e tribunais nacionais. Em primeiro plano, neste estudo, interessa investigar o segundo plano, que se trata do interno. No caso, se exercido de acordo com o que ditam os tratados de direitos humanos ratificados em vigor no Estado. Acrescido da interpretação que deles faz a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, seguindo sempre o princípio pro homine ou pro persona de solução de antinomias entre as normas internacionais e internas, ou seja, aplicando a norma que, no caso concreto, for mais benéfica ou mais protetiva ao ser humano sujeito de direitos. Bom, meu nome é Camila e eu vou falar um pouco sobre o controle de convencionalidade. E o que seria esse controle? Ele é um mecanismo do direito internacional com que permite a verificação da compatibilidade do direito interno com os tratados internacionais e as normas. Então, ele não é só de direitos humanos, ele é principalmente, mas não só para... E isso implica que as normas do direito interno do país devem estar de acordo com as normas dos tratados internacionais, então tem que estar sendo cumprido. Lembrando que a norma doméstica deve ser compatível com a ordem jurídica internacional, não violando os preceitos do direito internacional a que esse país está submetido. Então, com isso, o Estado deve adotar medidas internas que possibilitem a compatibilidade das suas normas com a de direito internacional. Dessa forma, o Estado precisa adotar medidas no âmbito interno que possibilitem a compatibilidade com as suas obrigações internacionais, principalmente em matéria de direitos humanos. E ainda sobre o controle de convencionalidade, podemos dizer que, além de sua obrigação convencional, a Corte Interamericana vem demonstrando uma grande preocupação sobre o Poder Judiciário realmente estar exercitando esse controle de convencionalidade. Então, eles pedem que os juízes dos Estados partes, no caso o Brasil, estejam sempre compatibilizando as normas de direito interno com as normas dos tratados internacionais, no caso da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, para que assim seja sua obrigação primária e que sempre esteja seguindo e cumprindo esse tratado. Dando continuidade, meu nome é Evandro e eu vou falar sobre o dever do juiz nacional no controle da convencionalidade. Para a Corte Interamericana, o juiz nacional tem o dever de compatibilizar a normativa interna com os ditames dos tratados de direitos humanos ratificados e em vigor no Estado, devendo para isso proceder de ofício, inclusive. Portanto, a atuação do Poder Judiciário no exercício da compatibilidade vertical material das normas internas relacionadas aos comandos dos tratados de direitos humanos em vigor é sempre direta e não requer pedido do interessado nem autorização constitucional ou legislativa. Isso porque é decorrente da jurisprudência vinculante da Corte Interamericana. O magistrado também deverá controlar a convencionalidade de forma preliminar, quer dizer, antes da análise do mérito do pleito principal. Depois de realizar de ofício e preliminarmente, o juiz poderá passar o exame de mérito do pedido principal e preferir sentença. O exercício do controle de convencionalidade, no entanto, tem de ser mecânico, ou seja, deve ser efetivado pela simples comparação, pela sobreposição de uma norma internacional a outra norma interna. Além da comparação analítica, se requer do magistrado o conhecimento da eficácia do conteúdo da norma paradigma, a norma internacional, e da interpretação que a Corte Interamericana faz dela. Moswoli faz destaque ao caso da comunidade garífuna de Punta Piedra,
versus Honduras. Naquele caso, a Corte Interamericana advertiu ao Estado que ele deveria controlar a convencionalidade das leis à luz da jurisprudência interamericana e dos padrões aplicáveis dos padrões internacionais aplicáveis à matéria em questão. Essa posição ela reforça a tese de que o controle de convencionalidade a ser efetivado no Brasil tem como paradigma todo o corpus iuris internacional de proteção, ou seja, todo o mosaico protetivo dos sistemas global e regional interamericano. Assim, o exercício que o Poder Judiciário deverá realizar é complexo e envolve tanto a localização da norma internacional aplicável, quanto o conhecimento da eficácia de seu conteúdo, e também a eventual interpretação que a Corte Interamericana faz dela. Meu nome é José Wagner Burgos Teodósio e hoje, juntamente com meu grupo, irei aí estar abordando a evolução da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação ao controle de convencionalidade das leis. Bem, vamos lá. Desde 2006, a Corte ela vem enfatizando aí de forma prioritária os tribunais internos na realização do controle de convencionalidade. Ou seja, ele sempre está ali na verificação da conformidade das leis nacionais com os tratados de direitos humanos, com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Eles ficam sempre ali enfatizando que os tribunais nacionais eles devem realizar um controle de forma prioritária, antes mesmo de eventuais intervenções de tribunais internacionais. Por que eles fazem isso? Porque eles possuem ali um melhor entendimento nas realidades de obrigação de controlar a convencionalidade das leis dos estados. Por quê? Porque a Convenção Americana existe, né, desde a entrada em vigor própria, que foi lá nos anos de 1978, que foi tipo a expressão do controle de convencionalidade, que foi como se fosse um ênfase na obrigação dos juízes internos em realizar um controle que surgiu apenas no ano de 2006. Vale ressaltar também a importância crescente do controle de convencionalidade das leis pelos tribunais internos, conforme a orientação da Corte Americana de Direitos Humanos. E com isso vem crescendo aí ao longo desse tempo, vem crescendo de forma drasticamente ao longo desse tempo e tem evoluído a cada dia. Então é isso, passo minha palavra aí para o próximo integrante. Meu nome é Luiz Guilherme e, concluindo o que os demais colegas explanaram aí, no direito brasileiro, as normas internas elas devem respeitar aquelas mais benéficas que provêm de tratados internacionais e são ratificadas e entrada em vigor no nosso Estado, no nosso ordenamento. Os tratados que forem aprovados por quórum qualificado, eles têm força constitucional e equivalem às emendas constitucionais. Já aqueles tratados mais simples, que não foram aprovados por quórum qualificado, ou seja, por maioria simples, eles têm força supralegal, ou seja, eles estão acima das leis, dos decretos, das medidas, e por isso eles estão sujeitos ao controle de convencionalidade. Desta forma, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, eles servem como paradigma para o controle concentrado de convencionalidade. Não é constitucional, porque o que é controlado aqui é os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e não a Constituição. Que compete a julgar esses atos são o STF, né, o Supremo Tribunal Federal. Já os tratados mais simples, que não foram aprovados por quórum qualificado, eles servem como paradigma para o controle difuso de convencionalidade, porque nesse caso aqui é controlado um ato específico, né, um caso concreto, e não a própria lei.